E hoje vamos de ovo de pé ou ovo de pote. Esse ovo foi tendência na Páscoa passada e não será diferente nessa. E vou compartilhar dois modelos que fica um charme e também um sabor que vende o ano inteiro. Então, bora apostar nesse sabor também para Páscoa. Vamos de pão de mel. E esse conteúdo será a receita completa. Para dele você já sair com segurança de preparar e vender e até mesmo montar o seu cardápio. Então vamos ter nesse conteúdo uma massa de pão de mel que tem um ótimo rendimento, um brigadeiro de doce de leite que dá ponto de bico e fica super cremoso. A montagem desses ovos e, é claro, como é uma sugestão para o seu fácil venda, também vou compartilhar a minha precificação. Então, bora conferir esse conteúdo, anotar todas as dicas e apostar nesse ovo de Páscoa também, pois é algo que você vai inovar para o seu cliente e é um sabor que agrada sempre. Vou começar pelo brigadeiro, que não tem segredo nenhum, tá, gente? Mas como eu quero trazer receita completa, vou compartilhar com vocês também. Então, eu vou utilizar 200 gramas de leite condensado, da equivalente meia caixa, caso você não possa pesar. Uma colher de sopa rasa de farinha de trigo, ela aqui é totalmente opcional, pois eu quero um recheio mais cremoso e ela é um espessante, mas eu utilizo porque esse recheio respinga muito, então ela faz com que ele não respingue tanto quando começar o cozimento, mas caso não queira usar, não precisa. Misturo muito bem já no leite condensado para assim evitar gruminhos. Feito isso, eu venho com 400 gramas de doce de leite. Caso você não possa pesar também, no mercado já vende embalagens com essas quantidades. E aqui, gente, como qualquer outra receita, quanto mais produto de qualidade você utilizar, mais qualidade você terá no resultado final. E vou utilizar 2 caixinhas de creme de leite, totalizando 400 gramas. E uma colher de sopa de margarina, estou utilizando sem sal, mas se você tiver somente com sal, pode utilizar porque é pouca quantidade. Todos os ingredientes na panela, agora é só levar para fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso. Como aqui será para um brigadeiro cremoso, assim que começar o cozimento, eu conto mais ou menos de 3 a 4 minutos, somente para engrossar e também para eu cozinhar o espessante que está na receita. Esse ponto mais cremoso é o ideal para esse preparo, mas se você quiser utilizar esse recheio para outras finalidades, é claro que você pode deixar aí no ponto da necessidade de cada preparo. Então, você pode aproveitar muito mais esse brigadeiro de doce de leite. E por que eu estou utilizando o brigadeiro e não o doce de leite puro? Porque eu consigo deixar ele cremoso, suavizar a receita e também consigo mais rendimento no meu doce de leite por conta do restante dos ingredientes que eu coloquei aqui no preparo. Porque o mais caro do brigadeiro é realmente o doce de leite. Mas caso queira utilizar o doce de leite puro, dá certo sim, aí fica a critério de cada um. Meu recheio já passou pelo processo de cozimento e eu vou deixar ele nesse ponto. Eu passo a minha espátula, não faz caminho, eu ergo ela, tá vendo como cai ainda bem líquido e nem faz montinhos. Agora é só transferir para um outro recipiente, colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente. Vou deixar esfriar em temperatura ambiente. E agora vamos para o pão de mel. Eu vou utilizar 2 ovos inteiros, eu estou preparando meia receita e rende muito esse pão de mel. E também você pode utilizar em outros preparos. E como falei, estou fazendo meia receita, então se você quiser dobrar a receita, pode fazer que vai dar certo. E o preparo dessa receita é no liquidificador. Ah, posso fazer à mão? Pode sim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas vai funcionar. E aqui eu tenho o equivalente 6 colheres de sopa de açúcar mascavo. E quem acompanha o canal pode ter percebido que eu não estou apresentando para vocês em xícaras. E eu quero a opinião de vocês, gente, porque tem muitas pessoas que falam que não tem a medida da minha xícara. Aí eu pensei o quê? Colher todo mundo tem. Depois eu venho com 150 ml de leite, esse é o integral. E aqui todos os ingredientes estão em temperatura ambiente, porque assim ajuda a desenvolver mais a massa.
Depois eu venho com 1,5 colher de maionese, não se assustem, é maionese mesmo. E qual é a função dela aqui? É a gordura da receita. E qual é a função da gordura? Maciez, durabilidade. E sei também que vocês vão perguntar, posso trocar pelo óleo? Gente, nunca fiz o teste nessa receita, então eu não posso falar para vocês com propriedade. A única coisa que eu posso te dizer é que essa receita com a maionese fica maravilhosa, saborosa e também muito fofinha. Eu vou mostrar isso para vocês. Parte dos ingredientes já no liquidificador, agora eu vou bater mais ou menos 2 minutos na potência máxima. E sobre as medidas em colheradas, deixa aqui nos comentários para mim, porque eu quero fazer algo que realmente ajude vocês. E quem acompanha o canal sabe que no vídeo eu falo em xícaras, mas na descrição eu deixo tudo em gramas, porque eu não trabalho em xícaras, somente em gramas. E agora vamos para os ingredientes secos da receita. Vou utilizar 9 colheres de sopa de farinha de trigo. E na farinha eu já coloquei 2,5 colheres de chocolate em pó, o 50% cacau. Agora eu venho com 1 colher rasa de canela em pó. E 1 colher mais rasa ainda de cravo em pó. O cravo eu sempre coloco ele menos, porque eu acho ele bem forte. E se você não souber onde comprar o cravo em pó, aqui eu encontro em lojas de produtos naturais e também na loja Santo Antônio. Depois eu venho com 1 colher rasa de fermento químico. Vou misturar todos esses secos e reservar. Já bati os ingredientes e agora eu vou colocar meus secos. Gente, prestem muita atenção. Aqui eu vou colocar os secos no copo do liquidificador apenas por praticidade, tá? Eu não vou bater esses secos. Vou colocar ele aos poucos e vou pulsar o meu liquidificador. Se eu bato demais aqui, vai gerar o glúten e solar. Aqui é somente por praticidade mesmo, como eu falei. Mas se você não sentir segurança, faça esse processo de misturar os ingredientes secos com a ajuda do fouet. E aqui, gente, antes de colocar os secos, era para eu ter colocado o favinho, eu já tava esquecendo. Aí, quando eu lembrei, eu vim colocar junto com os secos mesmo, deu tudo certo. Mas bateu ali os 2 minutos no liquidificador, desligou, já coloca o favinho, dá apenas uma misturada e já vem com os secos. E agora é só pulsar e depois eu termino de misturar com a ajuda da espátula mesmo. E vai ficar uma massa bem molinha assim mesmo, tá, gente? Não caia na tentação de colocar mais farinha de trigo, porque é assim mesmo. Feito isso, é só transferir toda a massa para uma forma. Estou utilizando uma retangular. Coloquei papel manteiga somente no fundo, mas pode untar aí do modo tradicional, se for da sua preferência. E a medida dessa forma é 30 de comprimento, 21 de largura e 5,5 de altura. Mas se você não tiver o tamanho dessa forma, não tem problema, pode utilizar de outras medidas que caiba aí a massa certinho para você assar, porque aqui eu vou esfarelar essa massa. E colocando toda a massa, eu vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. No meu forno, assou por 30 minutos, mas esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. Ficou na dúvida? É só espetar um palitinho no centro, saindo seco já está pronto. E agora, vamos para o chocolate. Eu vou utilizar essas 2 forminhas aqui, uma é desenhada, a outra é lisa. Eu vou deixar a referência das formas para vocês na descrição. E as 2 aqui são de 3 partes, tá, gente? E para as casquinhas, eu vou utilizar o chocolate blend e o chocolate branco. Aqui eu já tenho o meu chocolate já na temperagem certinha. Eu faço a temperagem com Micril, tá, gente? Caso você não saiba, já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar para vocês na descrição. É bem fácil e facilita muitíssimo qualquer produção utilizando ele. Então, meu chocolate já está temperado, eu vou colocar na forminha, na medida ali que tem de recomendação do fabricante. Gente, essa forminha que tem desenho, ela é bem chatinha para eu ver a marcação. Mas preencho ali a cavidade até a marcação indicada. Vou dar umas batidinhas para retirar todo o ar. Nesse caso, se você não retirar todo o ar, vai ficar aparecendo, principalmente nesses ovos que a gente não vai cobrir. Então, retire o máximo de ar que você puder.
Depois eu venho com as outras duas partes, o silicone sempre no meio, aperto para o chocolate preencher toda a cavidade. Me certifico sempre que está bem preenchido e esses tem a marquinha onde a gente vai quebrar para ser a tampa. Eu sempre passo a mão ali nessa marquinha, porque assim eu consigo quebrar na mão mesmo. No outro, eu acho que eu consigo mostrar melhor isso. Depois, eu viro a minha forminha e vou levar para a geladeira nessa posição até cristalizar totalmente o meu chocolate. Vou fazer a mesma coisa com a outra forminha, somente mudando o chocolate. Já tenho aqui ele também temperado, também utilizei o método do Micrio. E vai ser da mesma forma, preencho até a marquinha indicada com o chocolate, vou bater bem para retirar o ar e depois eu venho com o restante da forma. Nesse eu vou conseguir mostrar certinho para vocês a marcação ali onde eu aperto um pouco mais para depois ficar mais fácil para eu quebrar. É aqui, gente, nessas marquinhas eu aperto sempre um pouquinho mais, porque assim eu consigo quebrar na mão. E tem mais vídeos aqui no canal de ovo de pé, eu prefiro chamar assim, tá, gente? E a minha primeira vez eu compartilhei também com vocês, essa parte eu até cortava com a faca. Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição para vocês, porque são sabores diferentes. E para a base do ovo, eu também vou utilizar essa forminha de 3 partes, mas eu não vou utilizar todas, tá, gente? Somente a base mesmo. Vou colocar o chocolate na marquinha indicada ali também do fabricante e vou tentar deixar bem retinho. A referência dessa forma eu vou também deixar na descrição para vocês e vocês viram que ali eu já dispensei as outras partes da forminha. E é da mesma forma, coloco o chocolate até a marquinha indicada, dou as batidinhas para retirar todo o ar. E vou levar para a geladeira nessa mesma posição que eu coloquei o chocolate. Vou deixar da mesma forma até cristalizar. As minhas casquinhas já cristalizaram, o tempo não tem um certo, porque vai depender de cada geladeira. Também se a geladeira tá muito cheia, muito vazia, isso tudo influencia. E olha, gente, uma boa temperagem como é ótimo. Então, aqui ficou opaco, na minha forminha já está pronto. E eu levo para a geladeira, tá, gente? Não é congelador e nem freezer. E agora, para o desenforme, eu vou retirando as forminhas. Desenformo já segurando ali meu chocolate, porque já está soltando da forminha. Como eu falei, isso é o resultado de uma boa temperagem. E olha, gente, que perfeição de temperagem. Muitas pessoas acham o Micrio caro, só que quando a gente inclui ele na produção, a gente vê que Micrio é vida, nunca mais a gente quer ficar sem ele e nem acha mais caro, porque a gente consegue produzir muito mais. Lembrando que o vídeo de todas as informações desse produto eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Desenformei meu chocolate, já retirei as rebarbas da lateral. Vocês viram que eu acabei de quebrar a partezinha ali para ser a tampa. Já retiro a rebarba dessa parte e também da minha tampinha. Essa parte eu vou conseguir mostrar melhor. Eu primeiro retiro toda a rebarba do ovo, depois eu quebro e retiro a rebarba do meio, aonde eu quebrei. E para o desenforme do chocolate branco será a mesma coisa, desenformo, retiro as rebarbas, quebro ele também e retiro as rebarbas do meio. Caso você não consiga quebrar essa parte na mão, como eu faço, ou então sinta insegurança, você pode esquentar a faca e vem nessa marcação, depois é só retirar a rebarba também. E agora, vamos unir essas pecinhas e tem duas formas. Você passa o chocolate derretido em volta ali da casquinha e une elas. Ou então, você passa na forma. Eu prefiro passar na forma porque eu acho muito mais rápido, principalmente quando você tem uma produção. E também o chocolate, quando a gente passa derretido, pode cair pro lado e a nossa decoração não ficar tão legal. E aqui, eu só preciso aquecer a forma o suficiente para ela derreter ali meu chocolate e eu conseguir unir essas partes. É bem facinho, tá, gente? Na primeira vez, a gente apanha um pouquinho, eu também apanhei. Mas é bem facinho e eu utilizo também a bancada como suporte, porque daí eu consigo deixar ali retinho. Aqui eu não consegui mostrar para vocês, mas sempre coloca na bancada, aí você une, aí ele vai ficar retinho.
E vai ser a mesma coisa nas tampinhas, aqueço e vou uni-las. E, gente, lembrando, aqui eu aqueci só um pouquinho a minha forma. Se eu deixar muito quente, eu queimo o meu chocolate. E se isso acontecer, o sabor pode passar para o nosso produto. E, gente, uma dica de produção. Você pode deixar as casquinhas já todas produzidas. Se você tiver espaço de guardar elas assim já montadinhas só para receber os recheios, melhor ainda. Se não, você deixa todas as casquinhas prontas e une elas quando você for pôr o recheio. Já uni todas as minhas casquinhas, eu falo até as minhas pecinhas, gente. Tô achando que eu tô brincando de quebra-cabeça. Seca bem rapidinho e agora eu vou selar essas casquinhas por dentro. Somente essas mesmo que eu vou colocar o recheio. Por quê? Dependendo do transporte, pode ser que essas casquinhas abram. Eu não quero isso, então eu sempre passo um pouco de chocolate ali nas emendas. Aí eu deixo secar, aí sim eu venho com o meu recheio. É bem rapidinho essa parte para secar, nem precisa levar para geladeira, mas se houver necessidade, pode levar também. E para finalizar essa montagem, as minhas bases já estão prontas, meu chocolate já cristalizou. Da mesma forma, ficou opaco, eu já posso desenformar. Ali vocês viram que nem ficou todo opaco, né? Porque eu vou cobri-las, então não tem problema. Aí, eu coloco um pouquinho de chocolate na minha base, somente um pouquinho mesmo, tá, gente? Porque se a gente coloca muito, vaza pro lado e aparece. Na base branca, aconteceu isso, eu vou mostrar pra vocês. E colocando o chocolate, eu venho com a minha casquinha e coloco em cima. Gente, e uma observação, tente colocar sempre bem retinho, centralizar reto. Eu sempre consigo deixar um pouquinho torto. E também, tá, gente? Trabalhar com chocolate, utilize sempre luvas, principalmente esses, pra gente não deixar a nossa digital no chocolate. E repito o processo com o chocolate branco. Ali, gente, ó, vou colocar um pouquinho a mais de chocolate e ele vai aparecer um pouco na minha decoração. Não tá errado, tá, gente? Se isso acontecer, não desperdice, continue o seu trabalho. É que eu mesmo não gosto. Casquinhas já prontas, agora eu vou preparar uma decoração. Vou pegar o meu chocolate e vou tingir de marrom. Gente, pessoalmente ficou bem marronzinho essa decoração, mas na câmera não ficou tanto. Eu queria que remetesse ao doce de leite. Depois eu venho com o meu corante, como é chocolate, eu preciso do corante lipossolúvel, senão não dá certo, tá, gente? Mas eu vou utilizar o corante universal da FAB, ele é hidrossolúvel e lipossolúvel. Ele pode utilizar em chocolate e em chantilly. Para uso, é só chacoalhar e aplicar no chocolate. E só coloco o corante e vou mexendo até atingir a cor que eu quero. Como eu falei aqui, a câmera mudou um pouco, ele tá puxado mais para o marrom. Mas caso você queira fazer detalhes aí no chocolate branco, não tem o corante, você pode utilizar o chocolate ao leite também. Coloco o chocolate na manga de confeitar, vou cortar uma pontinha bem fininha e vou passando em volta da minha casquinha. É somente para fazer um detalhe mesmo e tudo isso é opcional. E agora é só deixar secar, deixei na bancada mesmo, pois também seca bem rapidinho. Aí, a gente já vem com a montagem final. E para montagem, a minha massa de pão de mel precisa estar totalmente fria. Se ela estiver quente, derrete o meu chocolate. Aí, eu venho para o desenforme. Já passei uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma, retiro o papel manteiga e eu vou utilizar ela esfarelada. Se você não quiser, é só você cortar os pedaços e ir fazendo a sua montagem. Esfarelada rende muito mais e é menos trabalho. E, gente, olha como essa massa é fofinha. Eu utilizo ela também para fazer pão de mel no pote. E super saborosa também, tá, gente? Se você nunca testou essa receita, teste e me conte. E quem já testou, deixa aqui nos comentários pra mim. E o meu brigadeiro de doce de leite também precisa estar totalmente frio. E, gente, olha a cremosidade desse recheio e também fica muito gostoso. Vou colocar ele na manga de confeitar com o bico 1M da Wilton para facilitar na montagem e na minha decoração também. E agora, vamos para a montagem.
Vou começar pelo recheio, já coloco uma quantidade no fundo aqui da minha casquinha. E eu vou falar a quantidade da montagem, é regra? Não, você pode fazer também conforme você gosta ou o seu público aceita mais. O recheio eu coloquei em média 50 gramas. Agora, eu venho com uma camada de massa, aqui foi 35 gramas. Ajeito bem e dou umas apertadinhas para ficar bem compacto. Não vou umedecer essa massa, pois ela já tem uma ótima fonte de gordura, então ela tem bastante umidade já. Mas se você queira, dá certo sem umedecer. Agora, eu venho com o recheio do meio, foi em média aqui 90 gramas de recheio. Depois, faço outra camada de massa, que foi em média 25 gramas. E finalizo com o recheio, que foi a média de 60 gramas. Estou falando das medidas só para vocês terem uma noção, mas não é regra como eu falei, tá, gente? Faça aí como você quiser. E para finalizar, você pode deixar retinha a sua decoração, ou então você pode subir ela. Se você subir, você sempre lembra da tampinha, tá, gente? Não faça muito para lateral, senão encosta assim na tampinha e quando o cliente abrir, pode ficar tudo melado de recheio. Ó, aqui é uma decoração mais reta, mas se você quiser mais altinha, você concentra ali no meinho para você subir junto com a tampinha. Depois eu finalizei todos apenas com o chocolate que tem a minha logo. A decoração eu fiz algumas diferentes para deixar aí de referência para vocês. E a montagem de todos é basicamente isso, tá, gente? Então, eu acho que eu não preciso repetir. Enquanto isso, eu já vou compartilhando com vocês a precificação. Eu vou deixar passando aqui na tela todas as informações. E o preço sugerido da venda foi de R$ 49,90 cada unidade. E sempre precifique para você não sair no prejuízo, tá, gente? Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho das quantidades. O recheio, nessas quantidades que eu preparei com vocês, dá para eu rechear exatamente 4 ovos. Já a massa, nesse tamanho de ovo e nessas quantidades, dá para eu rechear, em média, 16 ovos. Como eu falei, é bastante rendimento da massa. Agora, vamos para a validade do ovo montado já. Eu dou de 2 dias em temperatura ambiente e 10 dias sendo mantido sobre refrigeração. E às vezes vocês têm dúvida, mas pode colocar na geladeira? Gente, todo ovo recheado a gente pode colocar na geladeira, pois já vai ter a umidade do próprio recheio, tá? Então, pode guardar aí tranquilamente. A gente se preocupa com essa umidade quando é aqueles ovos tradicionais que a gente vai embalar com papel chumbo. A gente não quer umidade para mais durabilidade nas nossas casquinhas. Aí sim a gente precisa se preocupar com isso. Esses aqui não, pode colocar na geladeira. E o peso final desses ovos foram de 413 gramas e 434 gramas. Eu vendo para o cliente apresentando como ovos de 400 gramas. E sobre a embalagem desses ovos, já vende em lojas de confeitaria com uma frequência grande, aí você compra a caixa para ovo de pé. No final do vídeo vai estar passando aí para vocês. E olha, gente, que lindeza depois que a gente fecha. E uma outra sugestão também, se você for levar para longe, você já quer levar ele assim todo montadinho, você pode colocar um pinguinho de chocolate ali na tampinha só para não soltar no seu trajeto. Algo fácil que o cliente também consiga soltar. E que lindeza que fica, né, gente? Toda vez que eu faço esses ovos, eu fico apaixonada neles. Não dá nem vontade de vender, mas a gente tem, né? E nesse sabor ainda, gente, confesso que eu peguei um pra mim, porque ficou muito bom. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo de hoje? Nosso primeiro vídeo de Páscoa nesse ano. Eu espero que ele tenha te ajudado, te inspirado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários pra mim e sugestões de vídeos de Páscoa aí pros próximos. Deixe também nos comentários a sua maior dúvida, dificuldade sobre a Páscoa, porque no próprio conteúdo aqui do canal, eu vou tentando respondendo o máximo que eu puder. Porque vocês sabem que esse canal te ajuda e te incentiva a ganhar dinheiro nessas datas comemorativas.
Então, bora, hein? Se você tá pensando em produzir nessa Páscoa, não pense, já começa a se planejar, porque te garanto que vale a pena. E é isso, pessoal, que eu tenho pra hoje. Eu já vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!